Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos também. Estamos felizes por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para transmitir mais um culto, mais uma pregação da palavra de Deus. E temos certeza que Deus quer motivar nossas vidas, quer nos encorajar, quer nos abençoar nesta noite. Vamos orar e logo em seguida, então, nós daremos prosseguimento. Mas antes de orarmos, gostaria de pedir que você pudesse compartilhar o link dessa mensagem com outras pessoas, para que elas possam também participar deste culto, ouvir a palavra e serem edificadas e abençoadas também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Queremos te agradecer por mais essa noite, uma noite fria, Senhor, mas mesmo assim estamos bem, estamos felizes, estamos abençoados. E queremos te louvar, porque aqui estamos reunidos e queremos pedir que o Senhor abençoe todos os nossos ouvintes e que nesta noite, Senhor, abençoe esse culto, a transmissão da Tua Palavra, para que sejamos edificados e abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 De fato, estamos muito felizes, estamos alegres e queremos mandar um forte abraço a todos vocês. E já gostaria de dizer para você pegar seu chá, o café, e assistir o culto aí tranquilamente enquanto nós vamos discorrendo sobre o livro de Jó. Nós estamos no quarto sermão nesta noite e hoje o tema é bastante sugestivo. O tema diz o seguinte: quando Deus se cala, mas os amigos continuam falando. Repito, quando Deus se cala, mas os amigos continuam falando. Vou começar com uma pergunta. Quem já não foi vítima de um comentário inapropriado? Pense sobre aquele cônjuge que comenta sobre aqueles gramas a mais que o parceiro adquiriu ao longo dos anos. Ou aquele pai que diz para o filho: você só me dá tristeza, ou você nunca vai dar em nada. Ou ainda aquele amigo que pergunta se você nunca vai se casar, ou aquele parente que presume de alguma coisa e aí faz aquela pergunta totalmente errada, totalmente indesejada. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Os capítulo 3 ao 31 de Jó tratam de longos discursos entre Jó e os seus 3 amigos. A princípio, os amigos de Jó fizeram a coisa certa. Eles vieram visitá-lo, eles choraram com ele, rasgaram suas vestes em sinal de tristeza e sentaram-se no chão com ele por 7 dias. Até aí, maravilha, tudo certo, tudo maravilhoso. Era o que eles deveriam fazer, ou estavam fazendo até além do que deveriam fazer, né? Mas quando eles resolveram falar, foi como romper de uma barragem, foi uma devastação. Melhor se eles tivessem ficado em silêncio. E bem diz a Bíblia que na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Isso está em Provérbios, capítulo 10, verso 19. E ainda capítulo 13, verso 3 de Provérbios diz: quem controla a sua língua terá vida longa, mas quem fala demais acaba se arruinando. Que pena. Os amigos de Jó, ou melhor, se os amigos de Jó tivessem ficado calados, se tivessem ficado em silêncio, eles teriam entrado para a história como heróis e não como tagarelas. E é por isso que nós vamos falar um pouco mais sobre esta questão, sobre a questão quando Deus se cala, mas os amigos continuam falando. Então vamos falar em primeiro lugar sobre o silêncio de Deus, conforme temos mencionado aqui. Jó entrou nos problemas, entrou na batalha e automaticamente Deus também entrou em silêncio. E queridos, nós sabemos que Deus fala de muitas formas, e uma delas é o silêncio.
Nós queremos ouvir palavras, queremos que alguma coisa chegue, mas Deus também se comunica conosco através do silêncio. E não é estranho que no meio das lutas mais severas, Deus não diga absolutamente nada. E esse é o caso de Jó. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio da sua esposa, e Deus não lhe dá explicação nenhuma. Tudo que Jó tem é o vazio, a mudez e a taciturnidade de Deus. Deus está tácito, não fala nada. Da sua parte, Jó tem perguntas, tem queixas, ele quer respostas, ele quer saber o que ele fez de errado, mas nenhuma resposta de Deus. Deus está absolutamente em silêncio. E quem de nós, já não enfrentou, já não experimentou o silêncio de Deus? E quem é que não sabe como nós humanos nos sentimos quando Deus está em silêncio? Então, da sua parte, Jó tem perguntas, tem queixas, ele quer respostas, ele quer saber o que ele fez de errado, e isso com certeza é razoável, é aceitável, faz parte da natureza humana tentar entender os fatos que nos cercam, tentar entender o sentido da vida, se a vida tem algum sentido, especialmente quando passamos por lutas. Quando tudo está bem, quando tudo está mil maravilhas, a gente não pensa muito sobre o sentido da vida, porque automaticamente nós somos levados a pensar que o sentido da vida é ser feliz. E aí quando falta a alegria externa, a felicidade externa, nós começamos a questionar sobre o sentido da vida, porque não sendo feliz, então parece que a vida não vale a pena ser vivida. Então, faz parte, como eu disse, da natureza humana tentar entender os fatos que nos cercam, tentar entender o sentido da vida, procurar entender o propósito da nossa existência e como é que tudo isso se encaixa dentro do nosso relacionamento com Deus. Como eu disse anteriormente, tudo isso é muito bom. E quando isso acontece, mesmo sem perceber, nós nos aproximamos de Deus. Nós entendemos que a vida não é feita só de momentos bons. Também entendemos que é possível servir ao Senhor mesmo em meio às lutas e aflições. Entendemos ainda que mesmo quando Deus fica em silêncio, é possível aprender lições preciosas. Como disse o arcebispo britânico Leighton, não devemos encarar as aflições fora do comum como sendo a punição de algum pecado fora do comum. Às vezes, elas vêm para pôr à prova graças fora do comum. Deus tem muitos instrumentos cortantes e lixas ásperas para o polimento de suas joias. E aqueles que Ele particularmente ama e deseja tornar bem resplandentes, neles muitas vezes aplica esses instrumentos. Portanto, não devemos nos zangar com o silêncio de Deus. Mesmo que haja angústia, mesmo que haja dores, mesmo que haja incertezas e perdas, não esqueçamos o que disse o profeta Jeremias em Lamentações capítulo 3, verso 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Repito, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, é no silêncio que Deus vai agir, é no silêncio que Deus vai operar, é no silêncio que Ele vai nos levar a refletir aquilo que precisa ser refletido, aquilo que precisa ser pensado, aquilo que muitas vezes não conseguimos ver no meio das bênçãos, no meio da prosperidade, no meio das alegrias, as quais muitas vezes circundam as nossas vidas. Então, não vamos desanimar quando Deus está em silêncio. Em segundo lugar, vamos
falar um pouco sobre quando os amigos continuam falando. Se o silêncio de Deus é difícil, eu creio que mais difícil ainda é quando os amigos continuam falando, e isso pode trazer severos problemas. Amados, eu tenho uma simples pergunta aqui. Se Deus está em silêncio, será que nós humanos temos algo a dizer? Não é uma ótima pergunta? Parece que os amigos de Jó não entenderam isso. Eles achavam que pelo fato de Deus estar em silêncio, então eles tinham alguma coisa para falar. E aí eles, como se diz, atrapalharam tudo, Então, seguindo uma lógica muito simplista, eles concluíram que para estar sofrendo, ou melhor, para que Jó estivesse sofrendo, ele deveria ter feito alguma coisa errada. Para ele estar sofrendo muito do jeito que ele estava sofrendo, então ele deveria ter feito alguma coisa muito errada, porque o sofrimento dele era sobremaneira. Vejamos o que é que esses amigos dizem para Jó. Capítulo 4, verso 1 a 8. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem é que poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente, deu força aos fracos, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos, ou quando é que os justos foram destruídos? Porque tenho observado os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Ou seja, eles estavam colocando o dedo no nariz de Jó e acusando Jó. Quando é que os justos sofrem? Quando é que os inocentes morrem? Ou seja, Jó estava sofrendo, os filhos tinham morrido, e olha o tipo de pergunta que eles fazem para Jó. Como se diz, Jó estava chorando e eles estavam colocando pimenta nos olhos de Jó. Então, em outras palavras, amados, quem é que precisa de amigos assim, não é verdade? Segundo a opinião dos amigos de Jó, Deus não faria com que o inocente sofresse por nada. E aconselham que Jó se arrependa e busque a misericórdia de Deus. É claro, mais tarde, esses amigos serão severamente repreendidos por Deus e através da intercessão de Jó que eles serão perdoados diante de Deus. Porém, amados, a questão é, será que Jó tem alguma culpa no cartório? Bem, é verdade que parte dos nossos problemas estão relacionados com as nossas escolhas e ações. Sem embargo, tanto as nossas escolhas como as nossas ações são moralmente importantes. Entretanto, a experiência demonstra que o sofrimento não pode ser entendido somente como uma consequência de más escolhas e ações. E uma análise mais profunda, então, precisa ser feita sobre essa questão. Mas isso é coisa que nós precisamos deixar inteiramente nas mãos de Deus. Especialmente quando virmos alguém sofrendo, quando virmos alguma coisa acontecendo com o nosso irmão, com aquela pessoa ao nosso lado, devemos deixar todo o julgamento de lado, deixar toda a nossa sabedoria de lado e oferecer um ombro amigo, oferecer um apoio, oferecer algo que possa trazer alento para aquela pessoa. Como dissemos anteriormente, a princípio, os amigos de Jó fizeram tudo certo. Eles vieram se encontrar com ele,
vieram chorando, colocaram terra na cabeça em sinal de humilhação, rasgaram suas vestes em sinal de tristeza, sentaram-se com Jó em silêncio por 7 dias sobre a terra. O problema foi quando eles começaram a falar. Aí eles estragaram tudo. Eles transtornaram todas as coisas e colocaram sobre Jó um peso a mais, além daquele que ele já estava carregando naquele momento. Imagine, querido, você, digamos, está passando por uma luta, uma aprovação, está carregando um peso severo, pesado, e alguém vem ainda e põe mais um peso sobre a sua carga. Assim foi que os amigos de Jó fizeram com ele. Em primeiro lugar, então, amados, que Deus nos livre de ter amigos assim, né? E também, em segundo lugar, que nós não sejamos amigos assim. Então, em primeiro lugar, falamos quando Deus fica em silêncio. Em segundo lugar, falamos sobre quando os amigos continuam falando. Em terceiro lugar, vamos falar um pouco sobre o que devemos fazer quando alguém está sofrendo. Como eu disse no começo, quem de nós já não foi vítima, né, de um comentário totalmente inapropriado, descabido, feito na hora errada, ou melhor, que nunca deveria ter sido feito? Portanto, amados, a recomendação bíblica para nós, em relação a qualquer coisa, é Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago diz o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir. Mas não se apresse em falar e nem em se irar. Nós ficaremos só com as duas primeiras partes aqui. Estejam todos prontos para ouvir. Então, ouvir, como disse o Guilherme em outra ocasião, ouvir é, falar é prata, ouvir é ouro, né? É isso? É assim que diz o provérbio. Então, falar é prata, ouvir é ouro. E isso parece que se coaduna com o que Tiago está dizendo aqui. Estejam todos prontos para ouvir e não se apressem em falar. Como dizem alguns aí até de brincadeira, né? Quem ri por último ri melhor, mas aqui quem fala por último fala melhor. E nós vamos ver no livro de Jó que quem fala por último é Deus. Não é ninguém, não é Jó, não é seus amigos, mas é Deus que fala por último. Ainda Efésios 4:29, estudamos dias atrás na reunião dos homens, diz: nenhuma palavra torpe ou grosseira, né, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, vejam só, será que as palavras dos amigos de Jó se encaixavam dentro dessa recomendação do apóstolo Paulo? Absolutamente não, porque ele diz que deve sair da nossa boca apenas aquelas palavras que sejam úteis para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, e que conceda graça aos que a ouvem. Então, além disso, nada deve ser dito, porque ao falarmos coisas que não são necessárias, que não aumentando o peso da carga que aquelas pessoas estão carregando. Portanto, amados, não cabe a nós nem falar coisas desapropriadas, nem julgarmos qualquer coisa. Se sentirmos de falar alguma coisa, deve estar dentro desse contexto, conforme disse Paulo. As palavras precisam ser de encorajamento, de edificação e também que conceda graça àqueles que a ouvem. Em dias como os que nós estamos vivendo, precisamos ser aqueles amigos que têm sempre uma palavra boa, sempre uma palavra de ânimo, ainda que essas palavras às vezes sejam de admoestação, que digam assim: olha,
você não pode continuar comendo assim da maneira que come. Ou você precisa fazer caminhada, exercícios, coisas que nos desafiem, eu quero dizer. Ou, digamos, você precisa controlar um pouco mais as suas emoções, às vezes é necessário. Ou, por exemplo, se você continuar nesse caminho, você vai ter problemas. Então, é necessário muitas vezes que nós falemos palavras de admoestação, mas a pessoa que é do nosso círculo de amizade, ela vai entender que é para o seu bem ou para o nosso bem e vai receber isso como uma palavra de encorajamento, de edificação e que também está concedendo graça a ela que está ouvindo. Para nós concluirmos então, amados, em primeiro lugar, Deus pode ficar em silêncio. Como eu disse, ele fala de diversas maneiras, ele fala através de sonhos, ele usa pessoas para falar conosco, ele usa a Bíblia, a forma mais assim, digamos, natural de Deus falar conosco, é através da Bíblia, a sua palavra. E Deus fala de diversas maneiras, através de impressões que ele coloca em nossos corações. Então, mas há momentos que ele fica em silêncio, e às vezes ele fica em silêncio por um longo período. Jó, nós não sabemos se foi 3 meses, se foi 6 meses, se foi 1 ano ou 2, nós não sabemos quão longo foi o sofrimento de Jó. E sabemos que Deus esteve ali em silêncio, mas quando Deus se manifestou, amados, mudou completamente a perspectiva da vida de Jó, especialmente no relacionamento dele com Deus. Então, não fique triste, não se abale pelo fato de, quem sabe, Deus estar em silêncio na sua vida. Na hora certa, Ele vai falar com você. Em segundo lugar, amados, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, nós também devemos ficar em silêncio. Se Deus não quer falar, não é nós que vamos ter a resposta dos problemas da vida de quem quer que seja, da igreja ou até mesmo do nosso país, não. Então, vamos nos calar também e vamos esperar que no tempo certo as coisas se esclareçam. E em terceiro lugar, o que nós de fato devemos fazer então é não se apressar em falar, estar apto para ouvir e também que nenhuma palavra desapropriada saia da nossa boca, mas somente aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que a ouvem. Para nós fazermos uma aplicação, quem sabe você esteja vivendo exatamente um momento como esse do silêncio de Deus, ou quem sabe você ouviu palavras que te magoaram, te feriram, palavras que não deveriam ter sido ditas. Fique calmo, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Lembre, esse não é um problema da modernidade. Lá na antiguidade, Jó já enfrentou esses problemas. Jesus também foi criticado de diversas maneiras, de diversas formas. E Mateus capítulo 5, verso 13, vai dizer que nós não devemos ficar tristes quando formos caluniados e todo mal for dito contra nós por causa do Evangelho. Então, não desanime, fique calmo, fique tranquilo, Deus está no controle. E para concluir, então, eu gostaria de ler um trechinho de algo que disse, ou que escreveu Spurgeon, um pregador do século XIX. Ele diz: eu dou meu testemunho que devo mais ao fogo, ao martelo e à lixa, do que a qualquer outro instrumento da oficina do Senhor. Às vezes me pergunto se eu teria jamais aprendido qualquer coisa a não ser por meio do sofrimento. Quando a minha aula é no escuro, é que eu vejo mais. E eu vou transformar um pouquinho as palavras finais aqui do Spurgeon, vou dizer o seguinte, ele disse, quando a minha aula é no escuro, é que eu vejo mais. Nós vamos transformar e dizer, quando a minha aula é no silêncio, é que eu escuto mais. Amém, queridos? Então vamos orar nesse momento. Senhor, queremos orar, queremos te bendizer, queremos te enaltecer, Senhor, por tudo, Pai. Também queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ficar em silêncio, Senhor,
quando não tivermos ouvido nada de Ti, Senhor, ou quando não tivermos nada para falar, Senhor. E se tivermos que falar alguma coisa, Senhor, ajuda que essas palavras sejam de encorajamento, sejam de edificação, sejam palavras bonitas, palavras decorosas, palavras que possam, Senhor, suprir a necessidade daqueles que a ouvem, Senhor. Ó Deus, capacita-nos para disciplinarmos a nossa língua, para controlarmos os nossos lábios, Senhor. E também, Senhor, que as palavras que vierem sair, que vierem emanar do nosso coração, possam proceder diretamente de Ti, Senhor, porque nós humanos somos limitados e corremos o risco de falar inadequadamente e acabar ainda aumentando o peso, Senhor, da carga daquelas pessoas que estão sofrendo. Pai, ajuda-nos também a lidar com a questão do silêncio. E eu oro por todas aquelas pessoas que foram feridas ou machucadas por palavras, que foram acusadas, censuradas, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia delas e também ajude elas a enfrentar o silêncio, Senhor. Sabemos que o silêncio é difícil, mas como disse Spurgeon, nós também podemos dizer nesta noite, Senhor, que quando a nossa aula é no silêncio, é que nós aprendemos mais, é que nós ouvimos mais, Senhor. Abençoa todos nós, todos os nossos ouvintes, todas as nossas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Fico feliz de estar compartilhando com os irmãos o livro de Jó. Muitas pessoas têm me procurado e falado sobre essa questão. E essas séries, elas são bastante proveitosas, são bastante pedagógicas e nos ajudam a ter uma noção mais clara de um determinado livro ou assunto da Bíblia, né? Então nós vamos continuar com essa série, eu creio que mais algumas semanas, e até que a gente chegue no ápice, né, na conclusão, que é maravilhosa. Deus abençoe a todos. Tenho alguns avisos para fazer. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, amados, que domingo já é o domingo que nós arrecadamos alimentos, o primeiro domingo do mês, quando as pessoas trazem, então, as suas doações aqui para a igreja. Então, como domingo nós teremos o nosso culto, então fiquem à vontade para trazer aqueles que podem, né? Por favor, fiquem à vontade para trazer, então, seus alimentos. Nesse mês, nós fizemos uma distribuição ainda maior do que tínhamos feito no mês passado, porque houve mais necessidades e, graças a Deus, havia suprimentos. Na semana passada, havia recebido o pedido para mais 2 cestas, e ontem eu vim aqui, graças a Deus, tinha quase todos os produtos, algumas coisas faltavam, fui e comprei, levei para essas pessoas que ficaram muito felizes por poderem receber algo para terem em suas mesas, pessoas que não têm nenhum trabalho. Queridos, são famílias que são trabalhadores, pessoas que sempre trabalharam, mas que nesse momento estão passando por dificuldade. Então nós somos muito gratos à ajuda de vocês e creio que no mês de agosto nós faremos também, eu quero dizer, uma distribuição bonita de alimentos para aqueles que precisam. Então, muito obrigado a todos. Domingo nós começamos então a campanha. Também, queridos, gostaria de confirmar que domingo nós teremos a nossa retomada dos cultos. A nossa irmã Rosângela já esteve aqui com a irmã Elza e já organizaram a igreja. A irmã Cláudia já comprou os equipamentos que precisam para nós cumprirmos o protocolo e está tudo certinho para a retomada. Tão somente nós vamos pedir que as pessoas continuem dando seus nomes para nós no grupo ou liguem para nós, para que a gente tenha um controle, porque temos um limite de capacidade, né? E isso é importante para preservar a saúde de todos e também por causa das autoridades, né? Se nós tivermos qualquer fiscalização, nós queremos estar de acordo com os protocolos. Então, não tem nenhum item do protocolo que está desatendido. Por isso, nós vamos retomar com liberdade, com alegria, com a cabeça levantada, sabendo que nenhum protocolo será quebrado. Então, todos precisarão estar de máscara, nós teremos álcool gel distribuído por aqui tudo, né? Teremos as informações, teremos controle de temperatura e tudo mais para garantir que ninguém seja infectado aqui no nosso culto. Então, mas não deixe de dar o seu nome. Alguns estão dando o nome dizendo que não vem porque tem a sua necessidade, né, de ficar isolado, né?
mas já temos um grande número de pessoas que deram seu nome para vir. Então, apresse-se em dar o seu nome, porque pode lotar, né? E aí não dá para entrar, né? Tá certo, não, queridos irmãos? Nós queremos agradecer a todos vocês que ouviram. Vai o nosso grande abraço aqui de São Paulo, da Igreja Batista Memorial, né? De toda a nossa equipe técnica, né? O número aumentou, não vou falar o nome de todos, mas estão todos aqui nos ajudando, nos abençoando. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus em nome de Jesus e tenham uma ótima noite. Deus abençoe.